Olá, prezados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Eu quero falar nesta mensagem sobre o plano salvífico de Cristo para a humanidade. E para falar neste plano de salvação, é necessário que eu fale desde o nascimento de Jesus. Nasceu de uma virgem e com 8 dias de nascido foi apresentado para ser circuncidado, né? E também apresentado pelo sacerdote Zacarias. E depois foi necessário que ele fosse às pressas para o Egito, quando o anjo aparece a José e diz que ele tome a criança e a sua mãe e vá para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Depois de um período de tempo ele volta, né, para Nazaré. Com 12 anos de idade, ele já estava falando para os doutores da lei. Com 30 anos de idade, Jesus já está independente dos pais e agora ele começa ao seu ministério. Com 30 anos, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois é levado pelo Espírito Santo ao deserto, jejua 40 dias e 40 noites, até que Satanás aparece a ele e faz aquelas propostas, né? Mas deixando isso de lado, vamos ao que mais interessa. Porque depois disso, depois da tentação de Satanás, Jesus aparece fazendo alguns sinais, alguns milagres. E isso chama a atenção do povo. Ao ponto de, num dia de sábado, ele entrar numa sinagoga, ainda em Nazaré. Ele lê ali o livro do profeta Isaías, né, que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, né, para dar vista aos cegos e liberdade aos cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor e essas coisas. Quando ele começa a falar, as pessoas o admiram. Só que alguém diz, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Quer dizer, não deram muito crédito. E Jesus disse, muito bem está dito, um provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo, e essas coisas. E aí o povo se ira contra ele e agora o expulsam da cidade. Levam um monte muito alto e de lá querem atirá-lo para matá-lo. Mas ele se esconde, sai de entre eles e deixa Nazaré e vai-se embora fixar residência em Cafarnaum, lá na Galiléia dos gentios, cidade à beira-mar, né? Beira-rio, né? Mas fala mar. E ali, morando em Cafarnaum, Jesus agora começa o seu ministério. É justamente nesta passagem que eu quero ler para vocês, no livro de Mateus. Depois você anota e você lê esta passagem. Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, que diz assim, eu vou ler, preste bastante atenção nesta passagem. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Eu já li inúmeras vezes esta passagem. Mas, analisando esses dias, esta escritura, esta passagem, porque sempre que eu leio, eu digo, Espírito Santo de Deus, me ensina a tua palavra. Me faça memorizar, eu quero entender, eu quero aprender a tua palavra. Assim eu oro antes de ler a Bíblia Sagrada. E me chamou muita atenção, e eu quero que você também preste atenção nesta passagem. Como eu disse, anote Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, e você analisa esta passagem, leia com atenção, escuta o que eu vou te falar nesta mensagem, vai nos edificar. Olha, veja bem,
Jesus, como eu já disse, ele sai de Nazaré, vai morar em Cafarnaum. E agora ele chega ali à beira do mar da Galileia, ele vê dois irmãos, Simão e André, lavando as redes. Depois, mais à frente, ele vê outros dois irmãos, João e Tiago, consertando as redes. E ele, assim como ele fala para Simão, que mais tarde se chamaria Pedro, e também André, seu irmão, ele faz um convite. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O mesmo convite ele faz a Tiago e a João. Só que aqui, eles poderiam muito bem dizer, ó Senhor, faz o seguinte, deixa o teu endereço e mais tarde, à noite, a gente te procura para a gente conversar sobre este assunto. Ou então, ó, você vai na nossa casa, à tardezinha, à noite, ou a gente marca outro dia porque agora estamos ocupados. Então a gente vai conversar sobre o que é isso, uma nova companhia de pesca? Poderia ser assim. Mas a palavra categoricamente está dizendo que eles deixaram as redes imediatamente. Olha só, o convite entrou nos ouvidos, desceu ao coração. Que convite foi esse? Que fala foi essa? Como é que umas pessoas, 4 homens, seguiram um desconhecido? Jesus não era conhecido em Cafarnaum. Ele era conhecido em Nazaré, filho do carpinteiro. Agora em Cafarnaum ele não era conhecido. E ele faz um convite a Pedro, André, Tiago e João, e eles imediatamente aceitam o convite. Eles não foram a uma missão temporária, eles foram definitivamente. Não foi coisa de calcular, de projetar. Não, eles não projetaram. Aqui está dizendo que eles deixaram imediatamente as redes, deixaram imediatamente o barco e seu pai, no caso de João e Tiago, e seguiram ao desconhecido. Com destino incerto, sem saber se eu ganhar dinheiro, sem saber onde eu dormir, onde eu pernoitar. A força da fala de Jesus, do convite de Jesus a estes homens, que mais tarde ele junta mais 8 e forma um colegiado de 12. E como eu estou lendo, falando sobre estes 4, que mais tarde eles, somente João, mesmo sendo torturado, ele foi exilado na ilha de Pátimos quando Jesus, por amor à palavra, quando Jesus se revelou a ele, o livro do Apocalipse, mas os outros 3 morreram assassinados. A Bíblia diz que Tiago morreu decapitado, Herodes mandou decapitar Tiago. A tradição diz, não, a Bíblia não diz, mas a tradição diz que Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. Diz ainda que André morreu na cruz de X. Por amor ao cristianismo. Cristianismo não somente aquele que diz que é crente, não, mas aquele que abraça este projeto. O reino de Deus na terra. Que abraça com muita alegria a seguir a Cristo. E eles seguiram sem volta. O que me chama a atenção é que estes homens pescadores, eles não tinham a pesca por hobby, por esporte, por lazer, por entretenimento, não. A pesca era atividades dele do dia a dia, era o ganha-pão, era o emprego, era o trabalho deles. Irmão, irmã, Jesus disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e eles imediatamente. Quem sabe Zebedeu falou para João e Tiago, vocês vão para onde? Seguir um desconhecido? Vocês estão loucos? Mas eles largaram o barco e seu pai seguiram ao desconhecido. Pedro e André também seguiram, largaram as redes, seguiram ao desconhecido e para sempre, até a morte. Lembra o que fala lá em Apocalipse 2? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu estava vendo um vídeo de um iraniano que largou o islamismo e abraçou o cristianismo. E as autoridades prenderam-no, julgaram e condenaram à morte por enforcamento. Só que ele foi morto enforcado.
Só que eles não pegaram ele e amarraram e enforcaram, não, deram oportunidades. Falaram a ele, deixa o cristianismo e tu viverás. E a resposta dele foi não. Sabe por quê? Porque aceitaram da mesma maneira que Pedro, Tiago, João e André aceitaram o convite de Jesus. Esse iraniano morreu enforcado, mas ele tinha convicção de o que era o verdadeiro cristianismo na sua vida. E você? Você também recebeu o mesmo convite, vinde a mim, porque todos nós somos discípulos, somos sequência, somos a semente dos nossos pais na fé. Somos semente deste convite do cristianismo, e você muitas vezes troca o cristianismo por uma cadeira na Câmara do Legislativo, uma cadeira lá no Executivo, e você troca, você abraça essa causa terrena. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu só estou apenas falando aqui da palavra sobre cristianismo. Depois vou fazer outros vídeos sobre autoridade constituída por Deus. Eu estou chamando a tua atenção aqui de Pedro, Tiago, João e André, que receberam o convite de Jesus lá em Cafarnaum. Vinde e eu vos farei pescadores de homens. E você, que diz que é cristão, você nem sequer participa de uma escola bíblica dominical para aprender sobre esse Jesus. Você não entrega literaturas bíblicas às pessoas carentes de salvação que estão perambulando por aí, moribundos, pessoas dos quais Jesus morreu também por elas. Você não participa de grupo de visitadores. Você não participa, você que é mulher não participa do círculo de oração. Você que é homem não participa do evangelismo. Você não divulga as sagradas escrituras. Se alguém chegar e dizer nega a tua fé ou morre, você vai negar e vai morrer. Porque você não abraçou o cristianismo como é necessário. Será que você tem um minuto para poder raciocinar, pensar nesta palavra, nessa passagem? Mateus 4, 18 ao 22. Um convite de um desconhecido, vinde e eu vos farei pescadores de homens. Sabe por que eles aceitaram? Porque eles creram. E sabe por que creram? Porque abriram o coração de verdade. E eles foram fiéis até a morte. E com certeza eles têm a coroa da vida. E você, meu irmão, minha irmã? Você também recebeu o mesmo convite. Você fez uma confissão perante os céus e a terra. Você tem proclamado por aí que você é crente, cristão, cristã. E o que você tem feito para Jesus? Será que você pode com convicção manter a tua fé? Vou te perguntar novamente, você tem feito o quê? Você tem trabalhado nesta seara? Você tem se dedicado à obra, ao cristianismo? Cristianismo é a religião mais sangrenta do mundo. Só que é um derramamento de sangue que vale a pena. Você vive num país que, por enquanto, se divulga o evangelho abertamente. E você não tem feito nada. E você tem coragem de dizer que segue o cristianismo? Se você entendeu esta mensagem, espalhe nas redes sociais. Envie para os teus parentes, vizinhos e amigos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se você puder, se inscreva. Ative o sino das notificações. Deixe o teu like. Ajude esta mensagem a chegar a mais corações carentes de entender a verdade das Sagradas Escrituras. Faça isso e Deus te abençoará em nome de Jesus. Amém.